Mais um vlog de viagem aqui no canal para você. Dessa vez eu tô embarcando para Porto Seguro, na Bahia, e eu te conto tudo depois da vinheta. Não sai daí! Olá, Segue Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Anderson Delfini e por aqui, você já sabe, a gente fala de estilo e comportamento toda terça e toda quinta, às 18 horas, sempre com um vídeo inédito para você aqui no canal. Não me conhece ainda? Então me segue lá nas minhas redes sociais. Por lá, eu sempre posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal e a gente pode ter uma interação um pouco maior. Aliás, se você não me conhece, muito provavelmente é porque é tua primeira vez aqui no canal, então já aproveita esse momento e vai dando teu joinha e se inscrevendo aqui no canal e ativando as notificações aí no sininho, que é para você receber um aviso sempre que tiver conteúdo novo por aqui. A gente também já tem o botão do Seja Membro. Clicando lá, você se torna um membro do nosso clube e se torna um membro Segue Chique Premium do canal, com vantagens exclusivas, além, é claro, de continuar incentivando para a gente sempre produzir um conteúdo de qualidade e gratuito para você. Então não deixa de se inscrever no nosso clubinho de membros, se tornando um membro Segue Chique Premium. Hoje eu tô aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e tô embarcando para Porto Seguro, na Bahia, porque eu vou passar uma semaninha lá. E aí eu resolvi gravar esse vlog de viagem para te mostrar tudo o que vai acontecer. A meteorologia não tá ajudando muito. Tá chovendo aqui em São Paulo, tem previsão de chuva pelos primeiros dias lá em Porto Seguro, mas eu vou te mostrar tudinho, você não sai daí, porque eu vou gravar tudo que vai acontecer em todos os passeios que a gente vai fazer com chuva ou sem chuva. Isso se eu conseguir embarcar hoje lá para Porto Seguro. Então, olha, pretendo ir para Arraial da Ajuda, Trancoso, Caraíva, enfim, vamos fazer um roteiro completo lá para Porto Seguro e imediações, e você vai acompanhar a partir de agora comigo. Então, eu vou embarcar agora, se a São Pedro aí deixar a gente decolar, e chegando lá em Porto Seguro, eu volto a te mostrar na mágica da edição essa viagem super rápida. Então, ó, bora pra Bahia, Porto Seguro. E na mágica da edição, já tô eu aqui no aeroporto de Porto Seguro. Eu tive aqui há 1000 anos atrás, século passado, e o aeroporto continua igualzinho, essa mesma cara, esse mesmo jeitinho. Bom, vou pegar um carro de aplicativo e vou pro hotel. Tá sol, tá um dia bonito aqui, ao contrário de toda a previsão de chuva. E bora começar o nosso passeio por Porto Seguro. Vamos lá, vou pegar agora um carro pro hotel. Gente, ó, cheguei no hotel, me troquei e corri aqui pra Passarela do Álcool, que pra quem não conhece é isso aqui, ó. A gente tem barracas de bebida de um lado, lojinhas aqui do outro, ó. E eu tô aqui com um capeta que eu comprei na barraca da Galega. O capeta é a bebida tradicional daqui, não é? Não, a mais famosa de Porto Seguro, que dá tesão, é afrodisíaco. O homem bebe a pudelância a noite toda. O que vai aqui no capeta? Vai vodka, catuaba, chocolate, guanaipó, canela e leite condensado. Entendeu? É tudo isso. Então, ó, Passarela do Álcool, Porto Seguro, capeta da Galega ali, ó. Delícia. E aqui vai acontecendo de tudo no meio da rua. Agora tá tendo uma roda de capoeira aqui. Eu, na verdade, vou dizer que acho o capeta muito doce. Então, eu vou no meu Negroni, que é mais garantido, porque pra mim o capeta é muito doce. Mas olha a roda de capoeira que tá acontecendo aqui, ó. E é isso, as manifestações vão acontecendo aqui no meio da Passarela do Álcool. Gente, são quase 10 horas da noite e a gente resolveu agora parar para jantar. Eu tô aqui, ó, no Arpoador, restaurante que foi o que a gente escolheu para jantar hoje à noite. Então vamos ver, daqui a pouco a gente pediu uns pratos de frutos do mar. Vamos ver o que vai vir e eu vou mostrar para vocês
já já o que vai vir na mesa. Enquanto isso, vou mostrar o restaurante lá dentro. Vamos entrar? Vem comigo. Olha, vamos entrar. Aqui dentro ele é bem bonitinho. Olha, a gente tem uma outra área aqui. O grande barato aqui na Passarela do Álcool é sentar na parte externa e curtir a passarela. O restaurante é bonito aqui dentro, mas a gente escolheu sentar lá fora e apreciar a Passarela do Álcool. Então, olha, é isso que hoje a Passarela do Álcool é chamada Passarela do Descobrimento. Essa é a área externa aqui do restaurante. Estava tendo música ao vivo até agora há pouco. Daqui a pouco deve voltar. E é isso, vamos aguardar a nossa comida chegar. E esse foi o restaurante escolhido de hoje. Arpoador Restaurante. Gente, olha o prato que a gente pediu. Esse é o arpoador. Olha isso. Lagosta, camarão, peixe, lula, polvo. Vem com arroz, vem com o pirê. E aqui, olha, a gente ainda tem uma chapa de frutos do mar também. E vem com arroz, com a farofinha, com a batata. É isso. Nós vamos degustar agora essa delícia. Gente, preciso dizer que valeu super a pena. A comida estava deliciosa. E se a gente levar em consideração os preços de São Paulo, é muito barato comer todo aquele prato que vocês viram. Nós gastamos em torno de R$ 88 por pessoa. Vale a pena dizer que nós estamos no começo do mês de novembro de 2024, porque se você estiver assistindo lá no futuro, não dá para se basear. Mas é isso, valeu super a pena, recomendo, restaurante super aprovado, joinha. E hoje a gente está encerrando o nosso vlog por aqui. Amanhã eu mostro tudo para vocês que a gente vai fazer, já tem uma programação intensa para o dia de amanhã. E a gente vai continuar esse vlog todos os dias. Então, boa noite, até amanhã. Oi gente, bom dia, segundo dia do nosso vlog aqui em Porto Seguro. Hoje nós vamos fazer um city tour pelo centro histórico. Eu tô aqui na área da piscina do hotel, ainda não tem ninguém, daqui a pouco isso fica lotado e a gente vai fazer então o centro histórico, depois nós vamos para Coroa Vermelha, onde tem uma tribo de índios Pataxó, e agora eu vou tomar café da manhã que fica aqui ó, no salão em frente à piscina. Vamos lá dar uma olhada no café comigo? Vou mostrar para vocês então o café da manhã aqui do hotel. Eu ainda não mostrei o hotel, ainda vou fazer o tour pelo hotel com vocês. Vou mostrar aqui ó, a mesa de café da manhã, dá uma olhada, a mesinha básica. Vou mostrar a mesa agora para vocês. Olha, muitos bolos por aqui. Aqui tem as bebidas quentes, aqui a gente tem os cafés e os sucos, as frutas. E aqui, olha, tem uma pessoa fazendo tapioquinha na hora. Olha que bonitas tapiocas. Aí você escolhe o recheio. Deixa eu mostrar o lado de cá. Aqui a gente tem, mostrar o lado de cá para vocês. A gente tem frutas, tem frios. Olha aqui, ó, que bonito. Empadão de frango, banana da terra com a salsichinha, cuscuz, que é bem típico aqui da Bahia, os ovos mexidos, aqui a área de pães, ó. Enfim, eu vou fazer meu café da manhã agora pra gente poder sair daqui a pouco e eu vou te mostrando tudo que vai acontecendo. Gente, cheguei aqui no Centro Histórico de Porto Seguro e ali a gente tem uma construção que foi a primeira escola jesuíta para índios. Se tornou depois a terceira igreja do Brasil. Então nós vamos entrar lá, eu vou mostrar para vocês. Era inicialmente uma construção para servir de escola para os índios, uma escola jesuíta. Depois Portugal ficou sabendo que os jesuítas estavam querendo dar um golpe contra a coroa e aí dissolveu a escola e se tornou então uma igreja e passou a ser a terceira igreja do Brasil. Vamos lá conhecer por dentro essa igreja? Vem, vamos lá. Vamos entrar lá na igreja. Então, olha, a gente está entrando aqui, é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Olha, já tem gente fazendo oração lá. Então aqui a gente tem São Benedito. É uma igreja bem simples, porque como eu disse para vocês, ela na verdade era uma escola dos jesuítas
fábricas para os índios e depois ela se tornou igreja, a terceira igreja do Brasil. Ali no altar, então, a gente tem Santa Ifigênia do lado esquerdo, ao centro Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Uma construção bem simples, olha. Ali atrás a gente tem o coral das crianças que ficava em cima e eu vou mostrar para vocês aqui embaixo. Olha o piso da igreja, um piso bem rústico. Toda a estrutura dela é em madeira e a gente tem aqui, ó, que era a pia batismal nesse mármore rosado. E saindo aqui, a gente tem as ruínas do que era o convento e as dependências do que era a escola, que depois se tornou a igreja. Ali ao fundo a gente tem o mar. Esse é um lugar bem icônico aqui do centro histórico. Ali a gente tem o mar, o que seria ali do outro lado a Europa. Então foi por esse mar que chegaram portugueses aqui. Aqui a gente tem do outro lado as casinhas, que foi a primeira vila aqui em Porto Seguro e onde o pessoal conta da história da eira, beira e tribeira. Então se a gente olhar essas três casas aqui do começo, olha, essa vermelha, bege e amarela, eu vou tentar dar um close aqui em cima para vocês. Olha, a gente tem a eira, que é essa parte branquinha em cima, feita em ondinha. Logo abaixo a gente tem a beira e logo embaixo a tribeira. Então isso era a casa dos ricos, né? O telhado é mais alto, tem eira, beira e tribeira. A casa da classe média, que são essas casas aqui, olha, a verde, a vermelha, a roxa e a amarela, o telhado é um pouco mais baixo e só tem eira e beira, ó. A eira, as ondinhas, e a beira embaixo. Falta a tribeira, porque era uma casa de classe média. E depois, indo mais para frente, chegando naquela marrom e azul, ela só tem a telha mesmo, quer dizer, ela não tem nem eira, nem beira e nem tribeira. Tá vendo a diferença? Então aqui a gente tem a eira e a beira. Aqui a gente não tem nada, ó, é o telhado direto, logo embaixo da telha. Vou dar o close lá na outra para vocês verem a diferença. Olha lá, eira, beira, tribeira, eira e beira, e ali nem eira, nem beira e nem tribeira. Outra diferença, sim, olha, é que a casa de quem era rico, as portas eram redondas e essa madeira escura que vocês veem na porta é de pau-brasil, ó. Deixa eu chegar mais pertinho para vocês terem uma noção um pouco melhor. Então, as portas em arco e janelas em arco eram de gente mais abastada. E aqui estou mostrando bem de pertinho a eira, a beira e a tribeira. A classe média continuava tendo as portas em arco, mas só tinha eira e beira, tá vendo? E a classe menos abastada, mais pobre, as portas e janelas eram retas para não se gastar fazendo arco e não tinha nem eira, nem beira e muito menos tribeira. Então é isso que a gente hoje em dia fala, fulano não tem nem eira, nem beira, vem dessa história aqui. E essas casas então foi uma das primeiras vilas do Brasil onde os moradores portugueses se instalaram. Então nós estamos aqui no centro do descobrimento do nosso país e vamos andando para lá. Aqui a gente vai ter um pé de cacau, vou mostrar para vocês, olha, isso é um pé de cacau e ali a gente tem o cacau, ó, preso ao tronco lá, e ali a gente tem o mar. A igrejinha que eu mostrei para vocês está lá embaixo e aqui estão as casinhas dessa primeira vila do Brasil. Essa é a primeira casa do primeiro médico brasileiro. Ele se formou na Faculdade de Salvador, aqui na Bahia, e veio para cá praticar medicina. Então, essas duas janelinhas aqui de cima, esta e esta daqui, junto com esses buraquinhos aqui de baixo, ó, é que faziam o sistema de ventilação dessa construção. Então, o ar sai por cima e entra por baixo. Hoje, essa construção se tornou a casa do cônsul português aqui em Porto Seguro. E logo aqui do lado, a gente já vai vendo, vamos andar mais um pouquinho para frente, a gente tem o próprio consulado português aqui, olha. Essa casa aqui, então, branquinha, de portas azuis, é a casa do consulado português. Tem até o brasão aqui na frente. Uma casinha bem simples.
Olha aqui, a gente tem, para ver melhor, logo embaixo da telha a gente tem a eira e 2 centímetros para baixo a beira e logo abaixo a tribeira. E esse arco que fica sobre a porta, que é a representação de tudo aquilo lá de cima, de novo, repetido aqui sobre a porta, era colocado em cima das portas das casas aonde tinha autoridade. Esta era a casa do juiz, por isso tinha tudo isso em cima da porta para dar ostentação, para dar autoridade ao imóvel, dizendo então que nesse imóvel morava uma personalidade importante, poderosa do local. Só para vocês entenderem, lá embaixo é a direção da Europa. Cabral teria chegado por aqui. Se vocês verem aqui, ó, onde está a arrebentação, o quebra-mar é um arrecife de corais. Então Cabral teria parado a sua embarcação, as caravelas, por cima da copa dessas árvores aqui, ó, mais ou menos por aqui assim. Ele desceu com pequenas embarcações e veio abastecer de água doce por aqui, porque do arrecife para cá é rio e do arrecife para lá é mar. Então ele estava no mar, ou seja, atrás do arrecife, e aí ele percebeu que as águas estavam ficando rasas, porque na verdade ele estava no encontro do mar com o rio, e ele percebeu que tinha água doce. Então ele desceu com os barquinhos pequenos, se abasteceu de água doce, voltou para as embarcações e foi para Coroa Vermelha, que fica para esta direção de cá. E lá em Coroa Vermelha é que vai fundar, então vai fazer a primeira missa, vai acontecer a fundação da primeira cidade do Brasil. Depois ele volta para a Europa e diz o que ele encontrou aqui. E aí os portugueses mandam para cá uma pedra, que é essa pedra que eu vou mostrar agora para vocês, que hoje é conhecida como o padrão do descobrimento, que é esta pedra aqui. Quando eles vêm para colocar essa pedra, que é a pedra do padrão do descobrimento, que veio de Portugal, é uma pedra de cantaria, eles também constroem essa igreja que está ao fundo, que é na verdade a segunda igreja do Brasil. E essa igreja tem um detalhe interessante, ela tem uma pirâmide aqui em cima no teto, ó. Essa pirâmide é toda revestida de porcelana chinesa, 95% de porcelana chinesa e 5% de porcelana portuguesa. Isso se tornou o primeiro farol do Brasil, porque como está de frente para o mar, a luz do sol reflete nessa porcelana da pirâmide ou a luz das estrelas e guia as embarcações de todo o mar que está aqui à frente. Então essa é um pouco da história do nosso Brasil. Então aqui, olha, eu tô de frente pro padrão do descobrimento, aqui para vocês verem bem de pertinho, ó. É uma pedra de mármore branco, né? Uma pedra de cantaria. Então vou mostrar mais uma vez para vocês, olha, o mar, que a gente tem visão daqui. A gente veio das casinhas ali, olha, e chega aqui aonde tem o padrão do descobrimento, a segunda igreja do Brasil, com a pirâmide no teto, considerada o primeiro farol do Brasil. E aqui do lado é a cadeia para brancos, que foi construída também. E aqui a gente tem a primeira Santa Casa do Brasil. Então as missionárias fundaram aqui a primeira Santa Casa do Brasil. Começou uma garoazinha agora aqui, tá molhando a minha lente, mas daqui a pouco essa nuvem passa. Gente, a chuva começou e aí o que a gente faz? A gente para e toma um cafezinho e espera a chuva passar e vamos ver o que rola o resto do dia. É isso, viajar tem dessas coisas, a chuva lá, ó. Cheguei agora aqui em Coroa Vermelha, a chuva deu uma atrapalhada, o céu ainda tá meio plúmbio, né? Meio cinza. Adoro essa palavra, plúmbio. E eu tô aqui numa barraca, ó, e à beira da praia. A gente parou aqui na praia para poder guardar uma mesa e daqui a pouco nós vamos lá na feirinha de Coroa Vermelha, onde tem a primeira cruz, a primeira missa que foi rezada e tal. Então daqui a pouco eu vou lá, que é aqui do lado, mas antes eu quis mostrar um pouco da praia. O dia não tá muito bonito, quer dizer, começou bonito e agora não tá tanto. E aí
E é isso, quis mostrar a praia, apesar de não estar lindo e ensolarado, mostrar a barraca que a gente parou. Ó, a barraca aqui é isso aqui, ó, são esses vários guarda-sóis, com estrutura de banheiro, estrutura de restaurante, com drinks e tal, e aí o pessoal vai aproveitando a praia aqui, ó. Apesar do tempo não estar ajudando, a praia tá bem cheia. Ó, fazer mais algumas imagens para vocês daqui, e daqui a pouco a gente vai então lá na feirinha e mostrar a parte onde Cabral desembarcou, onde foi rezada a primeira missa, enfim, Coroa Vermelha, que eu mostrei para vocês de lá do centro histórico. Então falei, olha, Cabral parou ali, onde foi o centro histórico, e depois foi lá para Coroa Vermelha, que é onde a gente tá agora. E é assim, ó, a gente senta na barraca e vai pedindo lula, camarão, vai pedindo cervejinha. Ó o pessoal aqui, ó, cervejinha. Ó, essa é a minha família que tá comigo. O dia tá melhorando, a vista tá melhorando, e é isso, ó. E aí a gente vai aperitivando. E sorte é pra quem tem, né? O tempo abriu, saiu o sol, olha que marzão lindo aqui, ó. E eu tô caminhando pela praia pra gente ir até a vila de Coroa Alta, que é onde tem a feirinha. Tá bastante vento aqui, eu não sei se o microfone tá pegando esse vento. Então eu tô indo lá pra feirinha, que é onde tem a cruz, onde foi rezada a primeira missa do Brasil. Então tô indo pra lá, ó, o pessoal se divertindo aqui, ó, na praia. Enfim, estamos caminhando aqui por Coroa Vermelha, indo em direção aonde foi rezada a primeira missa, que diz que hoje tem uma feirinha de artesanato lá. Vamos pra lá. Bom, chegamos aqui na feirinha, olha, feirinha de Coroa Vermelha. Então é uma feira que tem várias coisas de artesanato local, tem muita gamela de madeira, muita bolsa feita de fibra de coco, de fibra natural, enfim, você encontra um pouco de tudo aqui. E lá no final da feirinha diz que chega na cruz, onde foi rezada a primeira missa do Brasil. Então nosso objetivo é chegar lá. Olha aí todo o artesanato, muita gamela bonita, muita travessa linda, ó. Há 30 anos atrás, quando eu estive aqui, eu levei um jogo completo de madeira, que é o que vocês veem eu fazendo mesa posta hoje em dia. Até hoje, tá lá as gamelas que eu levei de 30 anos atrás, continuam lindas. Tem muita coisa aqui, muito artesanato. Enfim, vamos caminhando para chegar lá no lugar da primeira missa. Vamos lá. Temos algumas cerâmicas marajoaras aqui, olha. Olha que bonita essa loja aqui na feirinha, muita cerâmica, essa cerâmica estilo marajoara, muito artesanato indígena, porque claro, nós estamos numa região que ainda se preservam as aldeias indígenas, e seguimos para o local onde foi rezada a primeira missa do Brasil. Vamos lá. Aqui no meio da feirinha tem uma área do comércio de coisas indígenas, dos pataxós, que é esse comércio de gamelas. Olha, a gente tem bastante artesanato aqui, com coco, com gamela, com as contas da natureza, sementes. Enfim, a gente tem uma área aqui com um artesanato bem bonito, a plumagem indígena, muita coisa com as fibras naturais, as fibras de coco. É um galpão, uma área aqui reservada para a arte indígena. Gente, então aqui, ó, é a feirinha, e aí, ó, terminando a feirinha, a gente chega na cruz, aonde foi feita a primeira missa do Brasil. É claro que essa cruz não é a original. A original foi levada lá para Portugal e está exposta lá em Portugal. Essa é
uma réplica em tamanho natural e a gente vai chegar lá bem pertinho para mostrar para vocês. Está ventando bastante, o tempo deu uma abertura agora, o sol apareceu e é isso. Vamos chegar ali pertinho da cruz para mostrar para vocês, ó, a cruz e o lugar onde foi rezada a primeira missa do Brasil. Lugar histórico, é um pouco da história do nosso país, que é sempre legal a gente conhecer, é sempre legal a gente enaltecer o que é nosso. Então vamos lá pertinho, eu vou mostrar para vocês de pertinho. Gente, agora que eu cheguei mais perto, que eu entendi, essa cruz aqui é uma cruz em pedra que foi feita para os 500 anos do descobrimento. A cruz de verdade é aquela ali, ó, a de madeira, que é a réplica, de verdade não, mas é a réplica da que está em Portugal. Então vou mostrar para vocês essa daqui mais de pertinho, ó, que é em pedra, que foi feita nos 500 anos do descobrimento, e vou mais pertinho lá mostrar a de madeira no lugar exato aonde foi feita a primeira missa. Então o lugar mesmo é esse aqui, ó. Esse é o lugar onde foi rezada a primeira missa. Então olha, esse é um monumento que foi feito pelos 500 anos do Brasil. Vou chegar aqui perto, olha, para celebrar os 500 anos do Brasil, na esperança do excelentíssimo senhor Jorge Sampaio, presidente da República de Portugal, e do excelentíssimo senhor Fernando Henrique Cardoso, presidente da República Federativa do Brasil, e do excelentíssimo senhor senador Antônio Carlos, presidente do Congresso Nacional, do excelentíssimo senhor César Borges, e aí vai na verdade, enfim, isso foi inaugurado dia 22 de abril de 2000, ano 500 do Brasil. Tá aí esse monumento que foi feito nos 500 anos do descobrimento do Brasil. E aí, ó, ali ao lado é onde está realmente a cruz que marca o local da primeira missa. Diz que, obviamente, essa cruz que está aí é uma cruz simbólica, porque a real, a de verdade, foi levada para Portugal e está em exposição lá em Portugal. Aqui o pessoal batendo uma bolinha, mas enfim, aqui foi realmente onde Cabral aportou. Lembra que eu falei para vocês? Eu estava lá no centro histórico, ele parou lá, se abasteceu de água e veio para cá em Coroa Vermelha, e foi onde realmente toda a tripulação desceu. Ele encontrou os índios aqui e aqui então foi rezada a primeira missa do Brasil, e esse é o nosso descobrimento. Depois daqui, Cabral foi embora para as Índias, e das Índias retornou para a Europa, em Portugal, e aí mandou o donatário ir lá para o centro histórico onde eu gravei para vocês de manhã, e ali então foi aonde chegou o padrão do descobrimento, que é aquela pedra que eu mostrei para vocês de manhã, e onde foi construída a segunda igreja do Brasil, onde tem aquelas casinhas coloridas e tal. Então é isso, gente, a nossa história aqui em Coroa Vermelha é isso, um lugar bem simples, bem rústico. Infelizmente o governo não trabalha muito o turismo por aqui. Poderia ser um lugar muito mais reconhecido, poderia ser um lugar muito mais estruturado, mas enfim, é o nosso país, é a nossa história, e eu tô trazendo um pouquinho para vocês. Nós vamos voltar agora para a barraca, fazer o nosso almoço, ficar um pouco à tarde, e à noite a nossa intenção é ir para Arraial da Ajuda para ver a noite lá em Arraial. Vamos ver como é que as coisas rolam, eu vou contando para vocês. Então aqui, olha, gente, aqui, a 26 de abril de 1500, Frei Henrique Soares de Coimbra celebrou a primeira missa no Brasil por ocasião do desembarque da esquadra de Pedro Álvares Cabral, conforme testemunho de Pero Vaz de Caminha na sua histórica carta. Aqui, a 26 de abril de 2000, Ângelo Cardeal Sodano, legado de sua santidade, o Papa João Paulo II, e o episcopado católico celebraram missa gratulatória pelos 500 anos do Brasil. Então aqui, ó, é onde está esse monumento, e ali embaixo o local onde teria sido realmente feita a primeira missa do Brasil. Agora a gente vai voltar de novo aqui pela feirinha, vamos voltar lá para a barraca, pedir o nosso almoço. Eu vou fazer o meu banhozinho de mar, porque afinal de contas eu também mereço, e depois a gente vai voltar pro hotel, descansar um pouquinho para de noite ir para Arraial da Ajuda, se tudo der certo. E o sol brilhando aqui pra gente, ó. E tem até remédio indígena, ó. Serve para colesterol, diabetes, calo, dor no lumbago, dor no joelho, serve para tudo, ó. 50 tipos de plantas medicinais da Amazônia. Remédio indígena serve para tudo. E é isso, a gente vai encontrando essas coisas por aqui.
Gente, a Bahia é isso, olha, o sol abriu, a praia tá enchendo, a gente chegou aqui na barraca de volta, o almoço já chegou e eu vou mostrar pra vocês o almoço de hoje aqui na barraca. Mas olha que praia linda, e quando bate o sol a água fica verdinha. Eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês. Olha que linda que tá a praia, tem bastante vento, mas o sol abriu, olha aí os coqueiros, e eu vou mostrar pra vocês o almoço que a gente pediu. Olha aqui que lindo o abadejo que vem com os camarões. Olha que bonito que é o prato. O pessoal já tá na caipirinha, na cerveja, nas batidinhas, e é isso. Gente, eu tô indo embora agora aqui da barraca, só pra atualizar vocês, a barraca é a Sun Beach, a comida foi excelente, o serviço foi super atencioso, o garçom aqui até pediu pra falar o nome dele, é o Isaac, falar aqui no vídeo. Nós gastamos em torno de R$140 com aquele almoço que vocês viram, mais os drinks, os aperitivos, e a gente comeu açaí depois no final, então achei um valor super honesto, serviço super bom, a comida deliciosa, e agora a gente tá indo pro hotel, descansar um pouquinho e vamos ver se à noite rola o passeio para Arraial da Ajuda by Night. É isso. Então estamos saindo da praia agora, nós vamos lá pro hotel, descansar um pouco para continuar a noite. Então fica aí que daqui a pouco rola mais alguma coisa. Lembrando sempre que a gente tá em novembro de 2024, então se você tá vendo o vídeo muito aí pro futuro, precisa atualizar os valores, tá bom? É isso. Bom, gente, realmente saiu o passeio da noite e a gente tá indo lá para Arraial da Ajuda. E para atravessar de Porto Seguro para Arraial da Ajuda, precisa pegar a balsa, que é onde a gente tá agora, ó. Diz que dá para ir por terra também, por estrada, mas pela balsa é mais rápido. A balsa acabou de sair, ó. Nós estamos já navegando pela balsa para chegar lá do outro lado, em Arraial da Ajuda. Então vamos fazer esse passeio noturno para Arraial da Ajuda. Vamos ver o que vai rolar. Então nós estamos numa balsa, olha, e a outra tá vindo na outra direção. É isso. E é rapidinho a balsa, ela anda bem rápido. E aqui nós estamos chegando então em Arraial da Ajuda. A balsa tá parando, vai encaixar lá e a gente vai pro carro para chegar no lugar que é legal. Bom, chegamos aqui no centrinho de Arraial da Ajuda. Então é uma praça bem legal, com vários barzinhos. Eu vou mostrar para vocês. A gente tem barzinhos, olha, à volta da praça toda, tá vendo? Lá pro fundo. E aqui tem uma rua bem charmosa que eu quero mostrar pra vocês. Olha que legal isso aqui, olha, gente. É uma rua só de barzinhos, tá vendo? Lá no fundo tem a igreja. Essa rua é toda de barzinhos. Tem música. Atrás da igreja tem o mirante. E tem um café charmoso aqui que chama Café da Santa. Então a gente tá indo pra lá, pro Café da Santa. Vou mostrar a igreja. Vou passar por lá. Vamos lá. Então olha que legal aqui essa rua. Olha que bonito vai acontecendo aqui. O pessoal vai andando, vai passeando por aqui, olha. E aí tem vários restaurantezinhos, vários cafés. Aqui é o Café da Santa, que foi onde falaram pra gente visitar, pra tomar um bom café, comer um doce. Eu vou mostrar aqui dentro pra vocês. Boa noite. Olha, a gente tá entrando aqui, ó, no Café da Santa. Olha que lugar bonito. Vou mostrar aqui, olha quanto doce bonito aqui, gente. Tem os salgados. E aqui a gente tem um ambiente gostoso para fazer uma sobremesa. Olha que lugar bonitinho. Todo lugar tem uma música ao vivo, tem alguma coisa acontecendo. Olha que lugar charmoso, gostoso. Tem uma área externa aqui, uma musiquinha ambiente. Meu amigo tá tocando lá, ó. Boa noite.
um jardim bonitinho aqui, olha, Café da Santa, no Arraial da Ajuda. Olha que área mais bonita pra cá, ó. Tem um loungezinho aqui, também bem bonitinho. A noite tá começando, ainda é um pouco cedo, então tem bastante tempo pra gente se divertir aqui. Eu vou voltar lá pra rua porque a gente vai vir pra cá comer um doce um pouquinho mais tarde. Mas enfim, é um lugar bem bonitinho, bem charmoso. E o pessoal me falou que é tudo de muita qualidade aqui no Café da Santa. Então depois a gente volta aqui pra comer o doce depois que a gente jantar. Olha, tô saindo aqui pra rua e as coisas vão acontecendo assim, na calçada, tudo tem muita velhinha, são ruazinhas, olha que rua bonitinha lá por onde a gente chega, ó, e a gente vai caminhando por aqui. Vamos lá, vou mostrando mais coisas pra vocês. E aí a gente vai andando aqui, ó, em direção à igreja, que a gente vai chegar lá já já. Cada portinha tem uma coisa mais bonitinha que a outra. Mais uma doceira aqui, olha. É tudo muito bucólico, tudo muito gostoso. As pessoas sentadas, aperitivando, batendo papo. Olha, e acho que vamos dar sorte da igreja estar aberta e a gente vai conseguir entrar na igreja. Então vamos chegando aqui, ó. A igreja tá aberta lá, eu vou entrar pra gente ver como é que é essa igreja. Pelo jeito, tá tendo alguma celebração lá dentro da igreja. Olha, aqui a gente está na lateral da igreja e aqui já é a parte de trás da igreja, onde tem um mirante. Olha, tem uma rua super simpática aqui, tá vendo? Tudo aqui vai acontecendo assim e aqui tem os decks que o pessoal faz as fotos. Tem uma vista bonita daqui. Olha, a gente está exatamente nas costas da igreja e aí a gente tem essa parte que é um mirante todo iluminado. Tem os caminhos aqui, umas ruazinhas, umas ruelas, vielas. O pessoal vai passeando, vai acontecendo a noite aqui de Arraial da Ajuda. Nós vamos procurar um lugar para a gente jantar. Entrar então aqui na igrejinha de Arraial da Ajuda. Olha, uma igrejinha bem simpática, bem bonita. Olha, tem um altar muito bonitinho. Acabou de acontecer uma celebração agora há pouco aqui e a igreja está toda iluminada. Olha, esse é o altar principal. E aqui a gente tem as imagens laterais. Ela é uma igreja bem pequena, mas muito, muito simpática, muito, muito graciosa. A gente tem a parte do coro lá em cima, a parte dos fundos da igreja. Ela tem uns lustres bem bonitinhos, simpáticos. Realmente ela é muito graciosa. Agora eu vim caminhando até a rua Mucugê, que é uma rua bem badalada aqui, é uma rua de restaurantes dos dois lados, uma coisa um pouco mais moderna, um pouco mais atual. E a gente resolveu jantar aqui, olha, no restaurante Buda, que é esse restaurante que fica no andar de cima. Então a gente entra por aqui, ó, e aí a gente vai lá em cima. Então eu vou entrar com vocês mostrando toda essa entrada. Ele é bem bonito, já dei uma olhadinha lá e agora eu vou entrar com vocês para mostrar. Lá, então, ó, vou chegando aqui, a gente entra já nessa chegada bonita do restaurante. Olha, ele tem umas telas bem interessantes aqui na entrada. Tem um espelho d'água aqui com um barulhinho que eu não sei se vocês estão ouvindo de água, porque o meu microfone está sempre com o redutor de ruído para fazer um som melhor para vocês. Mas olha que bonito esse restaurante. Ele foi uma indicação que nós pegamos de uma pessoa que estava vindo para cá, que diz que mora aqui no aeroporto.
Olha que bonito o ambiente aqui. Ele tem um bar bonito ali e tem várias mesinhas que tem vista para a rua Mucugê, que é uma rua bem movimentada aqui de Arraial, uma rua badalada para esse período noturno aqui. Aqui a gente tem uma visão bonita de toda a rua, de toda não, de parte da rua, porque ela é uma rua bem extensa. A gente veio andando de lá do centro. Depois, saindo do restaurante, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês da Mucugê. Então vamos lá, vamos jantar e aí eu vou te contar o que eu achei do Buda Restaurante aqui em Arraial da Ajuda. Gente, os pratos acabaram de chegar aqui na mesa, tão lindos. Eu não sei se estão gostosos porque a gente ainda não começou a comer. Mas deixa eu te mostrar o chicken masala, que é aquele frango com curry apimentado, que veio com risoto, que acabou de chegar aqui na mesa. Olha, o prato tá bem bonito, super bem decorado, super bem apresentado. E agora a gente vai degustar. Ele tem opções bem interessantes de pratos para 2 pessoas que saem num valor bem legal. Então eu vou experimentar e aí depois no final eu faço a resenha como sempre. Gente, eu tô andando aqui pela rua Mucugê e eu resolvi fazer a resenha do restaurante andando por aqui, porque assim eu já vou mostrando a rua para vocês e vou falando sobre o restaurante. Ele é um restaurante de comida contemporânea, foi bem gostosa a comida. Vocês viram, o ambiente lá é bem bonito, a vista da rua é bem legal, dá para você sentar e ficar apreciando tudo que acontece aqui pela rua. Nós gastamos mais ou menos R$120 por pessoa. Nós pedimos os pratos que eram divididos, pratos que eram para 2 pessoas. Isso tornou a conta um pouco mais econômica. A gente tomou cerveja e café. E fora isso, águas e tal. Então, achei assim um valor ok. Um serviço muito, muito simpático e atencioso. E uma comida boa, bem gostosa. Uma comida contemporânea, não é comida baiana, não é... Tinha alguns pratos ali de frutos do mar, mas bem pouco. Então, assim, para dar uma variada, um ambiente bonito, uma música gostosa, valeu super a pena o nosso joinha pro Buda Restaurante aqui em Arraial da Ajuda. Agora eu vou mostrar um pouco mais da rua aqui para vocês, vou virar a câmera para vocês terem noção de como é agitado aqui à noite. Então, olha, essa é a rua Mucugê, tem muitos restaurantes, muitas lojinhas de todos os lados. A vida noturna vai acontecendo aqui, olha. Tem pizzaria, tem restaurante contemporâneo, restaurante italiano, as pessoas vão andando, vão caminhando. E aqui tem o Beco das Cores, que diz que é um local que tem muita música noturna e tal. Então nós vamos entrar agora aqui para dar uma olhada o que rola aqui no Beco das Cores, que é um lugar que tem muita música ao vivo. E a gente vai chegando então nesse lugar, que é pra gente sentar, bebericar. Já começa um som mais alto aqui, ó. Então é um lugar que tem muita música ao vivo, o pessoal fica aqui tomando drinks, olha, tem vários points aqui que a galera vai aproveitando. Esse é o Beco das Cores, que é um cantinho aqui dentro da rua Mucugê. Então vocês já conheceram aqui o Beco das Cores. Eu vou voltar lá para Mucugê e eu vou mostrar mais um pedacinho de lá para vocês. É isso, então esse é o Beco das Cores, que é uma travessa aqui, na verdade, da rua Mucugê. O pessoal fica fazendo foto. E aqui a gente está de volta na rua Mucugê, que é bem conhecida, bem famosa aqui em Arraial. Olha, temos aqui um sushi, mais uma música ao vivo ali, olha. Agora eu não podia ir embora daqui sem experimentar o sorvete de cupuaçu. Então eu não tomei ainda, deixei para tomar com vocês, junto com vocês, que é para vocês verem a minha reação. Vamos lá. Ele lembra um pouco o abacaxi, tem o toque do limão, mas ele tem uma untuosidade que fica na boca. É diferente, é bem diferente. Eu gostei a título de curiosidade. Talvez até o final me acostume e ainda queira tomar outro. Mas é isso, é bem interessante. Sorvete de cupuaçu.
Bom, gente, é isso. A Rua Mucugê, aqui em Arraial da Ajuda. São 10 horas da noite e continua o agito aqui. Eu vou encerrar o dia de hoje por aqui, esse dia 2, porque daqui nós vamos voltar lá para a balsa. Nós vamos pegar a balsa e voltar para o hotel. Amanhã a programação é a gente começar logo cedo. Em tese, a gente vai para Trancoso e depois de Trancoso vamos fazer praias e a Praia do Espelho. Mas isso tudo se a meteorologia, se São Pedro permitir, porque a previsão é de muita chuva amanhã. Então vamos ver o que vai acontecer. Tá caindo uns pinguinhos aqui bem de leve por enquanto. A gente tá torcendo para que assim a gente consiga fazer o passeio. Então é isso. Nós vamos encerrar o dia 2 por aqui e amanhã a gente vai ver o que acontece. Então, ó, beijo pra vocês, boa noite e amanhã a gente começa de novo para continuar esse vlog. Aliás, se você tá curtindo esse vídeo, não esquece de dar aquele joinha para ajudar no engajamento aqui pra gente no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva agora aqui no canal e ativa o sininho, que é para você receber uma notificação sempre que a gente postar vídeo novo aqui pelo canal. E a gente também tem o botão do Seja Membro, não se esqueça disso. Clicando lá, você se torna um membro SegChique Premium aqui do canal, com vantagens exclusivas, além, é claro, de nos incentivar a continuar produzindo vídeos de qualidade, conteúdos de qualidade e gratuitos para você. Então é isso, não esqueçam de comentar, de compartilhar os nossos vídeos e por hoje a gente vai ficando por aqui. No dia 2 aqui do vlog, a gente continua no dia 3 amanhã. Beijo! Hoje é o terceiro dia do nosso vlog, então eu resolvi vir para a barraca Toa Toa, que é uma barraca bem famosa aqui de Porto Seguro. Olha, aqui é um pouco da aldeia. Bom, chegamos aqui no Memorial da Epopeia do Descobrimento, que é um parque, na verdade, que vai trazer pra gente ver uma caravela e uma oca indígena. Então o Cabral ficava aqui nessa área.